Esse balão de oxigênio diz que custa muito caro, mais de 5
que no hospital ficava o dia inteiro para tirar o raio-x para ver se foi no lugar certo, se não foi no lugar certo. E nesse período que minha avó estava nesse processo, o Senhor estava trabalhando na vida da minha mãe. Um genro da minha avó, simplesmente ele morreu e a minha avó ficou. Então tinha gente que ficava questionando, ela está no balão de oxigênio, ela está tomando alimento, que é um leite pela sonda, está doente, acamada, está aí. E fulano andava para todo lado e morreu. A gente não sabe o propósito do Senhor, mas o Senhor falou: eu tenho algo a realizar na minha família. Aqui fala sobre a salvação. Deus do céu, tudo que Ele traz é bom e agradável. Então, quando minha avó, de repente, ela ficou doente, a minha tia Maria foi para o hospital e ficou 15 dias com a minha avó nesse período de 2 anos. Ficou junto com a minha avó no hospital, ficou 15 dias e o médico falou: chama a sua família para a minha tia, porque a dona Giovanna, a qualquer momento, ela vai embora, hoje ou amanhã. A família foi lá e despediu da minha avó, todo mundo despediu da minha avó e abraçou e chorou. Aí eu mais uma esposa falou assim: vamos lá. Aí eu cheguei lá e disse para minha tia: Jesus não vai levar minha avó, porque não é este momento. Eu fui na casa da minha mãe e falei com o Senhor uns 2 anos atrás: leva minha avó. E o Senhor falou: não, eu tenho uma obra a realizar na vida da sua família. E o Senhor tem uma obra a realizar na nossa família, na nossa casa. Não desista. Meu marido não está aqui, o meu filho não está aqui, mas está na presença do Senhor, porque o Senhor não deixa ninguém para trás. Jesus não deixa ninguém para trás quando a gente faz um compromisso com o Senhor. E no outro dia minha tia foi viajar para longe. Aí minha mãe falou assim: mãe, volte a Maria viajar. Minha mãe, qualquer momento vai morrer, e a mulher foi viajar. Falei: mãe, a minha avó não vai morrer. Não adianta, minha avó não vai morrer. Ela recebeu algo e foi para casa. Então na palavra do Senhor está escrito: mesmo se a gente morrer, a gente viverá, porque o Senhor cuida de nós, cuida da nossa família. E a gente tem que sempre falar com o Senhor. Aí um dia a minha mãe falou para mim assim: sua tia me chamou para ir na igreja. Minha mãe não tinha entrado ainda na igreja. Ela já tinha entrado assim, mais bêbada, sabe? Aí ela falou assim: sua tia me chamou lá em Palmeiras, vai ter 3 dias de festa, o que eu faço com a sua avó? Falei: mãe, fala para a minha avó que só vai na casa da minha tia para ela cuidar da minha avó. Então eu não perguntei se ela podia ou não podia, mas com autoridade, você tem autoridade. Fala para ela, e ela vai vir cuidar da minha avó. Minha mãe foi e falou para minha tia foi cuidar da minha avó. Minha mãe, ela ouviu a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor, quando a gente ouve, ela não volta vazia. Se a gente acha que a gente foi na igreja, foi em algum lugar e a gente não ouviu algum da família, mas a palavra do Senhor, ela jamais ela volta vazia. Então foi o processo que aconteceu na vida da minha mãe. Ela ouviu a palavra do Senhor. E no dia 12, no dia das crianças, minha mãe estava recebendo visita. Ela estava recebendo visita só porque um tempo a minha mãe ela tem um lote e esse lote está no nome da imobiliária. Então ela foi fazer escritura. Dela fazer escritura, ela queria colocar o nome do meu padrasto. Então o que é seu, o papai não dá para outro. Então nesse período que ela queria colocar o nome dele, ser herdeiro de uma coisa que é sua, uma coisa que é seu, ele queria tomar posse. O que aconteceu? Ela passou mal. Aí ela tinha que levar mais os documentos, ela pegou, ficou desacordada, foi para o hospital.
E ela não para dela. Aí nós tínhamos que levar mais documentos, nós tentamos encontrar uma UTI para ela, sabe, porque a gente conseguiu, só porque não dava para ela ir, porque no período que ela fosse, ela ia morrer. Mas tinha o processo do Senhor naquele momento. Então, quando o Senhor não faz, Ele não leva, Ele não tira, Ele não deixa. Então, esse é o Senhor que Ele faz. Aí, quando a gente recebeu a notícia, que foi no dia que eu recebi a notícia que a minha mãe tinha morrido. Então, quer dizer, no dia 12 para dia 15 foi tão rápido. Para mim foi rápido, mas para o Senhor não. O Senhor teve um processo da salvação. Aí a irmã Anitta falou assim: vá lá e fala do amor de Jesus para ela, porque ela está ouvindo. Então, numa pessoa, a última coisa que morre na pessoa é o ouvido. Então, naquele momento que a pessoa está ali morrendo, ele está ouvindo tudo. Ele sente. E eu falei assim: mãe, pede perdão, perdoa, aceita Jesus. Que este é o momento da salvação. E eu falei com ela, e orei por ela lá na UTI do CAIS. E eles me deram a notícia e eu peguei e falei assim, eu cheguei no médico quando ele falou que ela tinha falecido. Eu falei para o médico assim: ela sofreu? Ele nada. Então tem pessoas que sofrem pelo amor do Senhor, quando ele é de salvação, sofre e ela não sofreu. Eu fiquei pensando: minha mãe, ela afrontou todas, mas ela não sofreu, mas ela foi salva. A minha avó, ela foi um anjo e ela sofreu. Então a vida é assim. Eu falei para minha mãe, eu disse: mãe, eu vou cuidar da minha avó. A minha avó acamada, eu ia trazer ela para casa, e meu irmão falou assim: não, você não vai cuidar da minha avó, porque ela tem filhas, e as filhas têm filhas que têm condição. E você tem 2 meninos pequenos e um marido que você precisa trabalhar, você não pode levar para a sua casa. Então, muitas vezes a gente quer levar o fardo para a nossa casa, levar a dificuldade para a nossa casa, mas a gente tem que se entregar ao Senhor, o que a gente não consegue. A gente pensa: ah, mas sua avó é um fardo. Não, minha avó não é um fardo, mas é uma dificuldade. Mas o Senhor, na mão do Senhor, não foi dificuldade, foi bênção. Na casa da minha mãe, a minha avó, ela ficava amarrada. A minha avó, ela sofria. Aí quando a minha tia ficava para cuidar da minha avó, colocaram a minha avó no asilo. E o Senhor falou que nos últimos dias da minha avó, isso fazia uns 20 anos, que a minha avó ia ter um quarto para ela, toda mobiliada, que ela ia viver bem. E foi isso que aconteceu lá no asilo. A minha avó tinha um quarto para ela, tinha mobiliado. Mesmo quando entrava, um mais logo saía. Tinha uma mulher lá junto com ela que falava, que conversava, que ia para a casa dela e voltava para o asilo e foi morar com o Senhor primeiro. Aí as pessoas estavam questionando: mas como pode? É o Senhor, é a salvação. Quando o Senhor tem a salvação na nossa casa, na nossa família, não adianta correr, não adianta ficar desesperado. Então vamos lançar o nosso pedido ao Senhor da salvação, porque neste mundo a gente conquista muita coisa, mas a principal conquista, que é eterna, é a nossa salvação da nossa família. Chegou lá, minha avó, ela ficava cheirosa. Eles simplesmente tiraram o balão de oxigênio da minha avó e tiraram a sonda da minha avó. A minha avó começou a comer pela boca. A minha avó, ela começava a conversar comigo, conversava com os meninos. E minha avó, ela, nossa, mas ela foi bem cuidada. Aí nesse processo do lote da minha mãe, eu fui levar o certidão de óbito, eu falei pro homem lá assim: a minha mãe morreu, eu vim trazer o certidão de óbito. Aí o homem perguntou pro meu padrasto assim: e aí, vocês compraram a casa junto? E ele falou assim: comprado. Aí eu falei assim: não, Senhor, a minha mãe tem essa casa há mais de 30 anos.
Então não fique triste e fale assim, eu perdi. Não, o Senhor tem coisas melhores para nós. Ah, eu caí. Não, o Senhor está ali com remédio para passar em nós, para cuidar da nossa ferida, limpar toda a ferida, toda tristeza, toda lágrima. Que a nossa lágrima está sendo recolhida e levada para o céu. Muitas vezes a gente fala, Senhor, que eu quero isso. Esses dias, essa semana, o Lourenço dormiu aqui na igreja e chegou lá em casa, ele não queria dormir, ele entrava, subia, entrava, subia. Aí o meu esposo falou assim, Lourenço, vai dormir, Lourenço. Aí ele levou para o quarto e falou assim, Senhor, quando o Lourenço deitar na cama, que ele dorme na hora. Aí foi, o Lourenço para beber água, aí o Lourenço deitou na cama e dormiu na hora. Aí o Gustavo falou assim, nossa, que engraçado, né? O Lourenço disse que não queria dormir, já dormiu. Eu falei, mas também a oração ser feita, o menino dele, eu tinha esquecido. Então quer dizer, a gente faz oração, a gente esquece que pediu o Senhor. Ele acabou de pedir, Senhor, que ele deita na cama e apaga, e dorme. E o menino deitou na cama e apaga e foi, mas o menino dormiu rápido. Não, é oração. A gente muitas vezes ora ao Senhor, clama ao Senhor e esquece. Mas o Senhor não esquece das tuas promessas. Eu mesma estava um tempo atrás pensando assim, muitos anos, né? Muitos anos eu falei, Senhor, eu queria uma pessoa que cuidasse de mim. E hoje eu tenho uma pessoa que cuida de mim. Eu falo gostando de viver com ele é difícil. Mas viver sem ele é pior ainda. Aí eu falo assim, você cuida, você vai no hospital e toma remédio certinho, porque nós temos crianças pequenas. Porque as crianças pequenas, elas querem também ter uma história com o pai. Como a gente tem uma história com o pai também, nos milagres que ele faz na nossa vida, porque eu saio todos os dias desse trânsito e vejo cada situação e agradeço o Senhor pelo livramento, pelo escapamento que ele faz. Porque o Senhor, Ele é o nosso Pai, Ele está ali do nosso lado, segurando nas nossas mãos. Então não desista de servir ao Senhor, se a dificuldade está grande, mas a vitória é maior. A vitória é maior para a nossa família, a salvação. Depois o meu tio, ele levou a minha avó para a casa dele, lá perto da casa dele. Quando chegou no dia das férias de julho, ele ia pescar, ele ligou para a família e falou assim, olha, eu não posso ir, porque a minha sogra, a qualquer momento, ela vai precisar de mim. Qualquer momento eu quero estar aqui com ela. Então eu comprei que vocês ficam. Aí todo mundo ficou triste, mas de repente ele foi morar no céu primeiro que ela. Então quando o Senhor fala, eu não vou deixar, eu não vou permitir, descansa nos meus braços, Senhor, eu cumpro. E os outros lá no velório do meu tio falaram assim, mas meu marido morrendo, que está morto em cima do caixão, a viúva falou, está em cima do caixão e minha mãe está viva. Eu falei assim, só Deus pode dizer quando ela vai. Não é o homem. Então a minha tia ficou irritada comigo, por quê? Porque é o Senhor que ele faz. É o Senhor. Então se ele faz,
Então o Senhor se alegra na morte dos santos. Então,